Pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso webinar sobre a destinação do imposto de renda. Agora me deu branco. Aos fundos da criança, do Aos adolescente fundos e do da idoso. criança e do idoso. Obrigada, Zé Carlos, por me ajudar aí. Pessoal, é o seguinte, estou muito agradecida aqui ao Zé Carlos que aceitou o convite, né, de fazermos esse webinar aqui, em parceria com a Desemprof. Em nome do presidente José Vieira, eu agradeço a você, Zé Carlos, por ter aceitado. Vou apresentar aqui o nosso amigo Zé Carlos, José Carlos Melo, contador. Fale dois. Oi, minha gente. Pode desligar o microfone, por favor? Eu não tenho nenhum ponto para fazer ponto. Pronto. Vou apresentar aqui o José Carlos de Melo, né, contador. Ele é formado em contabilidade, como vocês sabem, e tem o MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria pela UNIT. Também ele é conselheiro suplente do CRC, coordenador estadual do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do CRCAL e membro da Câmara de Fiscalização e Ética. E hoje ele está aqui com a gente para conversar sobre o Fundo dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, né? Então, sobre a destinação. Zé Carlos, é com você. Fica com mudo, Zé Carlos. O microfone. Pronto. Agora está bem. Legal. Estão me ouvindo? Sim, sim. Muito bem. Tatiana, muito obrigado pela gentileza de compartilhar esse webinar comigo. Muito obrigado também pelo convite da Comissão Desemprof para compartilhar desse tema tão importante, que é a destinação aos fundos da criança, do adolescente e do idoso. Eu quero agradecer também a presença de cada um de vocês que está aqui prestigiando o nosso evento. Quero saudar também o nosso presidente Vieira, que tem nos dado todo o apoio e incentivo. E quero dizer que é com muita alegria, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando desse tema tão importante. Quero também passar uma mensagem para vocês. Eu estou de máscara, apesar de estar em home office, mas é um ato simbólico em homenagem às pessoas que nós perdemos, né? Perdemos um amigo essa semana importante, que foi o nosso querido Luiz Reinaldo, presidente do Sindiconte, e para ressaltar da importância que temos de cada um procurar fazer a sua parte para a gente enfrentar essa pandemia que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Então, isso é um ato simbólico, a gente sabe das necessidades, a destinação ao fundo da criança e do adolescente e também do idoso tem um papel importante, especialmente nesse momento de pandemia. E eu queria convidar vocês para me acompanharem agora nessa jornada, que eu espero esclarecer para vocês sobre esse importante ato de cidadania, que é destinar para esses fundos e mais uma vez, agradecer não só a presença de vocês, mas o apoio para que a gente trate desse tema, tá bem? Eu vou fazer uma apresentação aqui, vou mudar aqui de máquina só para facilitar, vou apresentando e ao longo dessa jornada, se vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem colocar e a gente espera esclarecer, tá bom? Então, vamos agora para a nossa apresentação. Deixa eu só dar um recadinho aqui, antes da tua Sim. apresentação, por favor. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, anotem meu WhatsApp, porque o chat aqui não está funcionando. O DDD é 82 9
9319-0149. Mandem as perguntas para lá, tá? E aí a gente vai tentar aqui respondendo à medida que vai passando a apresentação do José Carlos. E também, sobre a questão da lista de presença, como o chat não está funcionando, o link não vai ser enviado, mas o sistema, ele dá uma listagem para o nosso administrador, André, e aí ele vai marcar a presença de vocês a partir de quem ficou aqui até o final do evento, tá? Obrigada, José Carlos. Pode continuar. Obrigado, Tatiana, mais uma vez. Eu vou compartilhar a tela, me avisem aí se vai aparecer para vocês. Se deu certo. Apareceu? Tá dando certo? Tá sim, José Carlos. Muito bem. Então, eu começo essa apresentação compartilhando com vocês a base legal, né? Existe toda uma base legal que nos trouxe até aqui. Então, começo com a Constituição Federal de 1988. Essa tela aí é uma tela até lúdica, né? Bem colorida, coisa que as crianças adoram desenhar, né? Mas ela tem uma importante mensagem para nós, que ela diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então é importante destacar também que isso é muito bonito, né? O ideal, e que a gente deve persegui-lo. E outra coisa que eu queria dizer é que esse artigo da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade, esse artigo é para toda criança e adolescente, não é só para as crianças carentes. Obviamente que elas precisam muito mais dessa ação, né, diante das necessidades, mas ele é para toda criança e adolescente. E nossos filhos, aos que já têm filhos, para os sobrinhos, para os filhos dos amigos, os que já têm netos também. Então, surge aí, desde já, no cabeçalho desse artigo aí, da família, da sociedade e do Estado, a importância de uma articulação entre esses atores, a família, a sociedade e o Estado, para assegurar com absoluta prioridade esses direitos que parecem tão simples, mas que em algumas situações são muito difíceis de se implementar. Então, vamos abrir as cortinas para a gente entender melhor de que trata essa legislação, essa base legal. Primeiro a Constituição, depois tem o ECA, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 1990 significa que essa lei já tem 32 anos, tá? Então, não é uma lei nova, não é nenhuma novidade, não é nada recente, aliás, já tem um tempo. E o Estatuto da Criança e do Adolescente define a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E vejam que interessante, conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, entre a União, os estados, mais o Distrito Federal e os municípios. Então, conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Aqui em Alagoas, nós temos uma articulação entre diversas entidades e essa articulação produziu uma campanha, a campanha Destinação do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Essa campanha não é nossa, como eu já disse, não é nem novidade, já existe há alguns anos. E essa campanha produziu
um folder, esse é só um deles, e eu separei especialmente do contador. Contador, você já sabe, 3% do imposto de renda pode ser destinado aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e fundo da pessoa idosa. Toda boa ação provoca uma reação. Essa campanha já está na mídia, começou no dia 22 no rádio, anteontem começou nas mídias digitais, vocês já devem começar a ver aí alguns cards, né, no Instagram, etc. Dia 29 vai começar a divulgação de outdoors e o próximo passo é a TV. Tá? Vai aparecer também na TV como apareceu o ano passado. Uma campanha muito interessante para sensibilizar os contribuintes para fazerem a destinação. E já que estamos falando em campanha, quem são os atores dessa campanha? Um ator importantíssimo que a gente precisa conhecer esse procedimento, esse processo para poder sensibilizar os contribuintes, é que esse ator está definido lá no ECA, que tem como diretriz da política de atendimento a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Esses conselhos são órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas segundo leis federais, estaduais e municipais. Eu destaquei aí a criação dos conselhos municipais porque é onde tudo acontece. É lá onde devem ocorrer as ações efetivas da política de atendimento. É no município onde as crianças, os adolescentes e também os idosos vivem, residem, né? E onde esses conselhos, que, ressalto, é paritário, participação popular paritária, significa que 50% do conselho deve ser de órgãos do governo e 50% de organizações não governamentais ou organizações da sociedade civil, para que haja equilíbrio, né? Esses atores fundamentais conhecem e devem conhecer a realidade local e, por isso, devem trabalhar, criar essa política de atendimento. Para que essa política de atendimento ela possa ocorrer, tudo a gente precisa de recursos, né? E para isso também o ECA estabeleceu como uma de suas diretrizes a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculado a esses conselhos que eu li no slide anterior, conselhos do direito da criança e do adolescente. Para quê? Para captação e financiamento de recursos para colocar essa política de atendimento em prática, tá certo? E uma das formas específicas dessa captação é que nós estamos aqui hoje tratando, que é a destinação aos fundos municipais. Para isso, foi feita uma alteração na legislação, no ECA também, que é de 1990, essa alteração foi feita em 2012, e estabeleceu que os contribuintes, e aqui contribuintes é do imposto de renda, contribuintes tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, podem efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, que é o do Distrito Federal, né? Estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Primeiro, 1% no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Então, as pessoas jurídicas também podem destinar aos fundos e podem deduzir integralmente do imposto de renda. O segundo é a destinação de 6% do imposto de renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto do artigo 22 da Lei 9.532, de 97. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi alterado ajustando esse percentual de incentivo. Antes, o percentual era 5% para a pessoa jurídica, baixou para 1%. E para a pessoa física era 10%, é o que trata esse artigo 22 da lei, baixou para 5%. Mas ainda assim vocês vão ver que mesmo baixando o percentual, ainda temos um desafio muito importante para alcançar essa destinação. Muito bem.
Segundo essa lei de 2012, a partir do exercício de 2010, ano calendário 2009, a pessoa física poderá optar pela doação, que trata o inciso 2º, que é aquele 6%, né? Diretamente em sua declaração de ajuste anual. Diretamente na sua declaração de ajuste anual. A doação que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. 3% a partir do exercício 2012. Então, aqui quero já esclarecer que ele fala em 2 percentuais. No artigo anterior, observe, ele fala que pode ser deduzido até 6% sobre a renda apurada na declaração de ajuste anual. Aí ele depois modificou a lei e diz que na declaração de ajuste anual, diretamente na declaração, pode ser de até 3%. Isso significa dizer que você pode doar os fundos da criança e do adolescente durante o ano inteiro, e se você destinar durante o ano para o fundo, você pode deduzir até 6% do seu imposto devido na declaração. Mas se você optar por fazer essa destinação somente na época agora da declaração de imposto de renda, que começou em 1º de março e vai até 30 de abril, esse percentual reduz para 3%, tá certo? Primeiro esclarecimento. A outra coisa é que essa dedução na declaração do imposto de renda, ela não se aplica à pessoa física que utilizar o desconto simplificado, é o chamado modelo simplificado, né? A segunda, a lei falava em 2012 que não pode ser dedutível as pessoas que apresentavam a declaração em formulário. A lei já está defasada aí, né? Não tem mais declaração em formulário. A gente até avançou, temos declaração agora no smartphone, a pré-preenchida, online. Formulário aí já caducou, já ultrapassamos essa fase. Mas um outro critério é que quem entregar a declaração fora do prazo não pode se utilizar dessa dedução de 3% devido na declaração. Então, já sabemos agora que podemos fazer deduções durante o ano todo 6%. E aí a gente vai apresentar na declaração, tem um campo lá específico. Mas se a gente quiser fazer a destinação só na declaração, nessa época agora, que é essa campanha que estamos fazendo, esse percentual pode ser de até 3%. Agora, não pode ser quem vai fazer pelo desconto simplificado, que é aquele 20% para quem não tem outras comprovações, né? E quem entregar a declaração fora do prazo. Estamos falando de criança e adolescente, mas também, a partir do ano passado, de acordo com a Lei 13.797 de 2019, é possível também, foi permitido à pessoa física optar pela doação aos fundos do direito da pessoa idosa, tanto federal, estadual ou municipal. Então, desde o ano passado, é possível fazer destinação não só aos fundos da criança e do adolescente, que já vinha desde 2013, como também ao fundo do idoso. E aí, nessa lei, foi criada também a figura da superprioridade para quem tem mais de 80 anos, né? Então, temos os idosos a partir dos 60 e a superprioridade atende aí a outros idosos nas filas preferenciais de estabelecimentos públicos e privados para quem tem mais de 80 anos. Já faço aqui um outro esclarecimento. Na declaração do imposto de renda desse ano, quando você for clicar lá para fazer a destinação para fundo da pessoa idosa, no caso municipal, escolhe lá o estado de Alagoas, só vai aparecer um único fundo, que é o de Maceió. É o único fundo que está apto a receber a destinação na declaração de imposto de renda de 2021. Tem outros fundos que estão regularizados, mas não conseguiram fazer esse cadastro, que é o caso de Campo Alegre. E assim, eu não tenho informação dos outros fundos. É um desafio aí que a gente também tem a cumprir, que é fazer essa regularização dos fundos do idoso. Pois bem, esses fundos, tanto do idoso agora, como da criança e do adolescente, e aqui eu estou tratando específico da criança e do adolescente, mas a lei é similar, eles precisam, primeiro, manter conta bancária específica
destinada exclusivamente a gerir recursos dos fundos. A segunda coisa, o fundo, o conselho, na verdade, que mantém o fundo, tem que manter o controle das doações recebidas e informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador. Esse DBF aí eu vou explicar logo a seguir. Precisa ter o nome, o CNPJ ou CPF, porque tanto pessoa jurídica como pessoa física pode doar, o valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Então, aqui já estamos aprendendo que podemos também doar bens para esses fundos que são controlados tanto pelo Conselho do Idoso como da Criança e do Adolescente. Se alguém quiser doar uma casa para fazer uma instituição, para funcionar, enfim, doar algum outro bem, um carro, etc., tudo isso é possível. Tem uma regrinha toda específica que trata disso. Mas eu quero falar agora especificamente da DBF, que é a Declaração de Benefícios Fiscais. Veja, a declaração de imposto de renda pessoa física a gente vai apresentar agora até 30 de abril. Mas até 28 de fevereiro, diversas pessoas jurídicas mandaram informações para a Receita. O empregador, tanto de quem é funcionário privado, CLT, como funcionário público, os bancos, os planos de saúde, as imobiliárias, os cartórios, mandaram essas informações, que serão cruzadas e, eventualmente, você pode cair na malha fina. No caso dos fundos, também tem uma declaração que precisa ser feita por esses conselhos, que é a DBF. Ela foi criada em 2003, tá? Para facilitar a prestação de informações relativas ao Fundo da Infância e Adolescência e outros incentivos do imposto de renda, porque não só temos esse. E ela deve ser apresentada até o último dia do mês de março, em relação ao ano calendário anterior. Lembra que eu falei que as pessoas podem, durante o ano, doar até 6%? Então, você foi lá, o fundo tem uma conta exclusiva, você foi lá e fez uma doação. R$ 1.000, uma hipótese. Está dentro dos 6% que você vai apurar. Então, o fundo precisa receber essa doação, lhe dar um recibo com todos aqueles dados assinados pelo presidente, pelo gestor, e preparar essa DBF para mandar para a Receita Federal. Por quê? Porque quando você colocar essa doação na sua declaração agora, ela vai ser cruzada. Se ela não tiver sido apresentada, você vai cair na malha fina. Então, eu queria dizer que, infelizmente, a apresentação da DBF anual pelos conselhos e os fundos são um dos maiores gargalos quanto ao recebimento de doações. Por quê? Porque a não entrega pelo conselho dessa DBF gera a malha fiscal, a famosa malha fina para os contribuintes que efetuaram doações de até 6% ao longo do ano, tá certo? Isso é um fato que a gente, infelizmente, precisa reconhecer. Há uma dificuldade, uma limitação. E por isso que a destinação na declaração do imposto de renda, ela se torna tão importante, ela se torna segura, ela se torna fácil para que não haja a malha fina, tá? A malha fiscal na declaração. Um ponto importante que consta na lei aqui é que, em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260G, e aqui eu vou só relembrar 260G, para vocês lembrarem, quais são essas obrigações? Manter conta bancária específica, manter controle das doações, informar anualmente a DBF à Receita Federal e informar se o valor doado foi em espécie ou em bens. Pois bem, se os conselhos e os fundos não cumprirem ou descumprir essas obrigações, a Receita Federal, está na lei, né, artigo 260, letra H, dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Por que eu coloquei isso aqui? Para mostrar que existe todo um arcabouço jurídico, como se diz, né? Existe toda uma legislação que garante assim, que haja transparência, que haja o cumprimento dessas obrigações para que a coisa funcione devidamente e adequadamente. Uma observação:
Esses fundos dos direitos da criança e do adolescente, como também fundo da pessoa idosa, eles são fundos de natureza especial. E esses fundos estão previstos na Lei 4.320, lá no artigo 71. Os recursos que os constituem se transformam em recursos públicos, devendo ser geridos e administrados conforme os princípios constitucionais que regem os orçamentos públicos, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tá certo? Então, veja que tem todo um aparato legal aí que garante o uso adequado desses recursos. Aqui, uma outra regra, né, que também está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 260, que estabelece que os conselhos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais, veja bem, eu ressaltei aqui, divulgarão amplamente à comunidade o calendário das suas reuniões, as ações prioritárias, os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados, a relação dos projetos aprovados em cada ano calendário, o valor dos recursos previstos para a implementação dessas ações por projeto, o total de recursos recebidos e a respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações da Infância e da Adolescência, e também, muito importante, a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos do fundo. Então, veja que há uma grande responsabilidade do Conselho. Esse Conselho que é paritário, tem representantes tanto do governo como da sociedade civil. Então, veja que é um convite à participação cidadã, que a gente tome conhecimento, né, que a gente saiba o que está acontecendo. Pois bem, essas regras aqui, se eventualmente houver o descumprimento no disposto no artigo 260G, que é aquele que eu já falei, né, da conta bancária, detalhar as doações, e o descumprimento desse artigo agora que eu acabei de ler, sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Então, vejam, meus caros, como nós temos, em termos legais, como cidadãos, instrumentos, ferramentas, elementos para que a gente possa, digamos, exigir transparência, cobrar a gestão adequada dos recursos públicos e a gente também participar. Então, há elementos que permitem que a gente possa atuar como cidadão, tá? Então, essas foram as disposições do ECA, que eu queria dizer também que o Estatuto do Idoso também tem previsões legais similares a essa, tá? Eu estou ressaltando essa parte legal porque eu acho que é interessante, necessária para a gente conhecer antes de entrar efetivamente na destinação. Tem mais normas legais, tem a do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa resolução aqui, 137, trata especificamente da questão do fundo, e a Receita Federal também trata do assunto através da Instrução Normativa número 1311 de 2012 e algumas alterações mais recentes, que trata sobre essa questão da destinação. Aqui eu vou explicar para vocês e destaco quais são as receitas previstas, segundo a resolução do CONANDA, né, para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. Qual é o primeiro item? Recursos públicos que lhe forem destinados, consignados no orçamento da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, inclusive mediante transferências do tipo fundo a fundo entre esferas de governo, desde que previsto na legislação específica. O segundo, doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, sejam elas bens materiais, imóveis ou recursos financeiros. E percebam aqui que ele usa o termo doações. E em terceiro, que é o assunto do nosso webinar, e por isso que eu coloquei isso aqui para destacar, destinações das receitas dedutíveis do imposto de renda, com incentivos fiscais nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes. Aqui o foco é a destinação, e aqui é importante esclarecer
que a diferença entre doação e destinação. O Código Civil tem lá uma previsão que diz que doação é você colocar um bem, recursos financeiros, seja ele qual for, à disposição de outro, cuja posse ou propriedade você transfere. E por que a gente usa, ou a lei cuidou em utilizar aqui o termo destinação? Porque, na verdade, essa destinação que a gente está fazendo na declaração do imposto de renda não é uma doação, é uma destinação, porque isso é um tributo que a gente já vai pagar, digamos assim, e a lei permite que a gente diga que 3% desse tributo, que no caso é o imposto de renda, seja destinado para a criança do adolescente e também 3% seja destinado ao fundo do idoso. Então, essa é a diferença, é destinação porque se trata de um imposto que a gente vai pagar, a gente iria pagar, na verdade a gente já pagou durante o ano todo, porque o imposto de renda é assim, né? Todo mês você paga, tem lá a sua retenção na fonte, de janeiro a dezembro. Quando chega agora, em março e abril, a gente vai fazer uma declaração de ajuste anual, e aí vai ser apurado o imposto devido. Se a gente tem despesas que a gente lança lá, esse valor pode ser reduzido. E aí, o que foi retido na fonte, se foi a maior, vão ser devolvido. É a famosa restituição. Mas se, por outro lado, toda a retenção que foi feita durante o ano, mesmo com as despesas que eu lancei, ainda der a pagar, eu vou fazer o ajuste e vou complementar, eu vou pagar a diferença, tá? Então, o cálculo desse incentivo, né, dessa destinação, ele não é pelo imposto a pagar. E aí aproveito para desmistificar, né, um mito que tem de que quem tem restituição não pode destinar do imposto de renda. Pode sim, porque a destinação é sobre o imposto devido, sobre o global. E aí vai fazer o ajuste, pode ter a pagar ou a restituir, tá certo? Quem tem a pagar tem uma redução, e quem tem a restituir, o valor destinado será acrescido à sua restituição. Há também outras formas de contribuir para os fundos, contribuições de governos estrangeiros e organismos internacionais multilaterais, resultado de aplicações no mercado financeiro e recursos provenientes de multas e concursos de prognóstico. Então, vejam que há um elenco de possibilidades de financiamento para essas políticas de atendimento destinadas ao fundo do idoso e fundo da criança. No caso aqui, nós só estamos tratando da destinação das receitas dedutíveis no imposto de renda, tá? Pois bem, esses recursos que vão para o fundo, que são administrados pelos conselhos, têm algumas vedações. Ele não pode ser usado para qualquer coisa. A primeira delas, por exemplo, vou fora da sequência aqui, mas ele não serve para manter ou pagar o funcionamento do Conselho Tutelar, que é outro conselho ligado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dá um atendimento direto, na linha de frente, para as questões da criança. Esse recurso, essa destinação, ela não pode ser usada para manutenção, funcionamento dos conselhos municipais. E também não pode ser destinado qualquer recurso financeiro sem a deliberação do CMDCA, que é o Conselho Municipal, sem a deliberação do Conselho Estadual nem do Conselho Nacional. Por quê? Porque esse recurso é para ser aplicado em projeto e deve ser definido pelo Conselho, que no seu plenário pode decidir. A lei diz que deve ser vedada a utilização de recursos do fundo para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados pela lei, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei. Nós estamos vivendo uma calamidade pública, então, excepcionalmente, esse recurso poderia ser usado para atender uma necessidade, desde que deliberado pelo plenário, tá? Os casos excepcionais. Então, vejam que eu estou descendo, né? Falei na Constituição, falei na Lei Federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, falei lá da resolução do CONANDA, que é o órgão que regula, né?
também, e da Receita Federal, que trata sobre as questões tributárias. Pois bem, cada município ele deve ter a sua legislação municipal. Pois não? Uma pergunta aqui. Então, perguntaram se pode destinar para qualquer instituição. Excelente pergunta. Já aproveito para esclarecer. Se pode destinar para qualquer instituição? Pode. Isso é liberalidade, isso é solidariedade. Contudo, essa doação para as entidades diretamente, ela não é dedutível no imposto de renda, tá? É importante esclarecer. Você pode doar para qualquer entidade, isso aí é sua generosidade. Mas para abater no imposto de renda, vamos usar esse termo, para deduzir no imposto de renda, somente as destinações, as doações, vamos usar esse termo, feitas para os fundos municipais, o fundo estadual ou o fundo nacional da criança, do adolescente ou do idoso, é que são dedutíveis do imposto de renda, tá certo? E por que isso? Eu não sei se é isso exatamente, mas em 2007 houve uma CPI chamada CPI das ONGs, CPI da filantropia, que depois, pejorativamente, se tornou em CPI da pilantropia. O que estava acontecendo? Muita gente estava criando entidade para receber recursos públicos e embolsar, botar no bolso, para uso pessoal, para se beneficiar, para se locupletar com os recursos públicos, um absurdo. Então, houve uma CPI, houve uma série de investigações e algumas proposições foram feitas. Uma delas, que o pessoal estava se aproveitando dessa dedução no imposto de renda das doações feitas às entidades para se beneficiar. E muita gente estava se... Isso era fraude, né? Isso é corrupção. Então, não sei se foi exatamente só por isso, mas também por isso, essas destinações hoje, elas só podem ser feitas aos fundos. Por quê? Porque esses fundos são administrados por um conselho que tem órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Esse conselho, que os recursos do fundo são fiscalizados tanto pelo Ministério Público, tanto pela Receita Federal, tanto por qualquer cidadão, e ainda tem os tribunais de contas, CGU e etc. Então, foi uma mudança, digamos assim, prudente para resguardar o uso adequado desse recurso, tá certo? Espero ter esclarecido. Muito bem. O conselho e o fundo são criados e aprovados por leis. Cada município tem a sua. A existência do fundo pressupõe a existência do conselho. Importante isso aqui. O poder executivo é quem faz a designação do funcionário que vai ser o administrador do fundo, com a aprovação do conselho. Essa pessoa tem a função de controle e execução orçamentária e contábil do fundo, não lhe cabendo deliberar sobre a finalidade do uso dos recursos. Aqui é outra coisa importante. Não é o prefeito que diz como vai ser usado o recurso do fundo. É atribuição exclusiva do Conselho da Criança, do Adolescente e do Idoso dizer como será utilizado o recurso do fundo. Por isso que ele é paritário, para que haja equilíbrio, tá certo? Então, esse esclarecimento. Estamos acabando aqui a parte legal e um último cadastro importantíssimo é o cadastro no hoje Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por quê? Porque é através desse cadastro que deve ser feito até a primeira quinzena de setembro, salvo engano, é até outubro o prazo que o Ministério manda esse cadastro para a Receita Federal, mas eles anteciparam até a primeira quinzena de setembro, para quê? Para que esses conselhos, esses fundos, façam o cadastro para que esse fundo seja considerado apto na declaração. Por exemplo, essa lista de fundos que aparecem aí na declaração do imposto de renda desse ano, tem 44 fundos da criança e do adolescente, um fundo estadual e 43 municipais. Eles só estão lá na declaração do imposto de renda porque esses fundos fizeram esse cadastro ou atualizaram, se houve alguma mudança, e o Ministério da Mulher mandou no dia 31 de outubro para a Receita Federal esses dados. A Receita conferiu tal e disponibilizou no programa do imposto de renda. Quais são os requisitos para esse fundo? Tem que ter a natureza jurídica, o CNPJ, Fundo Público Municipal, se for estadual é um outro código, tal. O CNPJ tem que estar ativo.
E no nome empresarial ou no nome de fantasia tem que ter a expressão Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou criança, ou adolescente, ou adolescência, ou infância, FIA, FMDCA, FEDCA, ou do idoso também. Porque alguns CNPJs têm governo municipal, é inadequado isso. O fundo, obviamente, tem que estar vinculado ao endereço da unidade da federação ou do município, ao qual o respectivo fundo está subscrito. Tem que possuir uma conta corrente específica para a gestão exclusiva dos recursos do fundo. Essa conta tem que ser em banco público, mantida em instituição financeira pública e vinculada ao CNPJ do fundo, tanto da criança quanto do idoso. Então é isso, pessoal, é a base legal que eu chamaria desse tema que estamos tratando aqui hoje, tá? Eu achei importante a gente conhecer, porque a destinação em si é a ponta do iceberg, tem toda uma legislação, uma série de normas que precisam ser cumpridas para que a gente chegue nesse momento de destinação. Muito bem. E aí, esse horizonte aí bonito, a gente fica pensando, nossa, então temos esperança. É possível, há recursos disponíveis para que a gente alimente esses fundos? Esses recursos são disponíveis todo ano? Sim, a resposta aonde? No imposto de renda. Então, esse passo que estamos vivendo agora é a captação de recursos. E a nossa campanha tem data, né? Tem prazo, até 30 de abril, ainda que possa doar durante o ano inteiro, mas a campanha de destinação, ela está vinculada a essa época. E aí, eu trouxe esse quadro aqui porque é bem engraçado. Esse dinheiro do imposto vai ser revertido em que mesmo? É a nossa grande pergunta, né? Para onde vai o dinheiro dos nossos tributos? E aí, como experiência, como cidadão, todos nós podemos dar um testemunho, né, sobre isso. E aí tem até uma brincadeira interessante, o Leão brincando ali, ó, distribuição de espelhinhos à população. A grande sacada aqui, gente, a grande oportunidade é que a gente pode dizer, a gente pode decidir aonde deve ser destinado esse recurso. Esses 3% pode ir para o fundo da criança e do adolescente e mais 3% pode ir para o fundo do idoso. Então, acho que isso é o poder do cidadão, é a capacidade que nós temos como cidadãos de escolher. A criança é uma área importante, então vamos destinar 3%. Tem lei para isso, está tudo, a ferramenta no programa da Receita Federal existe lá para fazer isso, tá? Podemos destinar mais 3% do idoso, então isso é importantíssimo. Como há verbas carimbadas para educação, para saúde, nós temos aí esses 3% para um e para outro para destinar. É um poder que a gente precisa exercitar como cidadão. E aí, a Receita Federal, a gente deve reconhecer, tem sido uma grande parceira nessa cidadania fiscal. Para isso, a Receita trouxe, desde o ano passado, desde a declaração do Imposto de Renda de 2019, a ficha doações diretamente na declaração ECA, que esse ano não tem o ECA aqui, a Receita Federal colocou em destaque, com mais visibilidade no programa do ano passado, essas doações diretamente da declaração. Antes, até 2018, essa ficha encontrava-se oculta dentro do resumo da declaração. Isso parece um gesto simples, mas eu queria registrar que é um gesto muito importante. Prova que a instituição Receita Federal está cumprindo esse seu papel de estimular a cidadania fiscal, né, de contribuir para que haja essa clareza dessa ferramenta que é importantíssima para as crianças e os adolescentes, como também os idosos. E aqui eu queria ressaltar uma das grandes vantagens da destinação do imposto de renda, que lá na declaração você pode destinar para vários fundos aptos. Fundos aptos são os que estão lá na relação. Quando você clica no estado, aparece a lista. Quando você clica para o município, também escolhe o estado e tem a lista dos fundos aptos que está lá. Então, você pode doar para qualquer fundo, pode doar para vários fundos e pode doar para qualquer fundo em qualquer lugar do Brasil, desde que esteja lá na lista da Receita, tá certo? Eu acho que isso é uma grande vantagem. Como também quem está lá fora pode doar para Maceió,
tá? Tem muita gente que não mora na cidade que nasceu. Então, eu quero ajudar lá, quero contribuir com as crianças, adolescentes e também os idosos da minha cidade. Então, na declaração do imposto de renda, onde você tiver, você tem essa ferramenta maravilhosa. Você pode doar para qualquer fundo, em qualquer lugar do país, e pode dividir a sua doação, a sua destinação, para vários, tá certo? Então, isso é uma vantagem que eu queria ressaltar para vocês. Muito bem. O contador gosta de números, né? Pois não, pode falar. Perguntaram aqui qual a diferença da destinação e se é uma obra de caridade. Obra de caridade não deixa de ser, porque vai chegar lá, né? Agora, a destinação, a grande diferença da doação, digamos assim, é que a doação, a destinação, ela é dedutível no seu imposto de renda. A doação todos nós podemos fazer, mas ela não é doação direto para as entidades, tá? Você quer doar para a PAI, para a PALA, para a LBV, para a Cruz Vermelha, qualquer uma que você tiver vinculação, tiver interesse, você pode doar para ela. Isso é sua generosidade, é o seu bom coração, a sua oportunidade de exercitar essa solidariedade. Contudo, que para ser dedutível no imposto de renda, você só pode destinar para os fundos da infância, do adolescente ou do idoso. Na declaração dedutível, somente esse. Tá certo? Espero ter esclarecido. Tá? Mas vão perguntando aí, se tiver dúvida. Pois bem. Quem quiser perguntar, clica aí na mãozinha e a gente já vê, interrompe um pouquinho e José Carlos tira a dúvida de vocês. Então, beleza. Tem essa possibilidade. Muito bem. Vamos para os números, né? Já que contador gosta de número, vamos aqui trazer um painel informativo para vocês terem ideia de valores agora. Tudo aquilo que eu falei, é questão legal, legislação, é importante, mas a gente gosta mesmo é de números, né? Então, eu trago para vocês aqui o Panorama Brasil, que eu chamei assim. As doações que são feitas para o Fundo da Criança e do Adolescente desde 2013. Lembra que eu falei lá que aquela mudança na legislação foi em 2012? Então, somente na declaração de 2013 é que começou. De lá para cá, tem havido um crescimento, olha, percebam aqui, ó. 2013 para 2014 pulou de quase 20 milhões para 26, 33%. Depois subiu mais um pouquinho, mais 10 milhões praticamente, 32%, depois 41%. Tem os percentuais aqui, 57, 67, 81%. E eu creio que vai crescer. Aí o que aconteceu? Sobreveio a pandemia de Covid-19 o ano passado. Eu considero aqui, humildemente, que esse valor não foi uma queda. Na verdade, muita gente passou, inclusive, a doar mais diante da necessidade que houve. As pessoas são generosas, o brasileiro é generoso, ele é solidário. Então, ele passou a destinar diretamente para as entidades. Muitas entidades solicitaram doações aí para comprar cesta básica, comprar máscara até. Então, assim, eu acho que houve só as pessoas passaram a pulverizar mais a destinação, mas ainda assim é um valor significativo, 76 milhões, tá certo? Esse foi o panorama do Brasil, de doações feitas no Brasil inteiro, tá? Aqui eu queria ressaltar um fato importante. Eu tenho estudado o assunto e em 2018 eu peguei aqui essa informação, o primeiro repasse que foi feito pela Receita Federal para os fundos. A gente paga até 30 de abril, né? E a Receita repassa geralmente em julho. Em julho, a Receita Federal fez a destinação aqui, fez o repasse. Só voltando aqui. 2018 se refere a 2017 aqui. Não, 2018 está aqui, 67 milhões, só para a gente lembrar. 59 milhões foram destinados para os fundos. A Receita Federal verificou se eles cumprem os requisitos previstos na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, só então repassa os recursos doados. 87,5 receberam esses valores. 59 milhões destinados a 1.377 fundos. Nessa parte aqui, eu não sou da Receita, mas permita-me, a Receita Federal que utiliza essa expressão, tem malha fina também, tem malha fiscal.
foram retidos 8 milhões, equivalente a 12,5%, referente a 1.049 fundos. Por quê? Porque esses fundos estavam com o cadastro inconsistentes. Tá? Um detalhe, esses 8 milhões, a Receita ficou com esse dinheiro, devolveu para o contribuinte? Não, a Receita é a fiel depositária, ela está segurando aqui esse valor até que anualmente o fundo, o conselho lá que está com a inconsistência, faça a correção de dados lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Quando ele fizer isso, a Receita faz esse repasse geralmente 2 vezes por ano, em julho e depois um repasse em dezembro, às vezes até tem um outro. Então, ela regulariza esse dinheiro. A Receita não tem o menor interesse de ficar com esse dinheiro. Ele só quer, contudo, que esteja tudo regular para passar. Tá certo? Esses dados aqui são 2018. 59 mais 8 chega naquele 67. Então, observem. No nosso estado, desses 59 milhões repassados, nós só recebemos 242 mil em 2018. Isso aqui é fonte da Confederação Nacional do Município. Então, isso representa apenas 0,41% de todo, não de todo, mas dos valores repassados. Então, nós temos aí um grande desafio, por isso é que a gente está aqui hoje conversando com vocês, compartilhando esse conhecimento, essa informação, para que vocês possam se tornar multiplicadores dessa campanha de destinação. Tá? Vou trazer mais números mais recentes aqui para vocês se animarem. Esses números são do imposto de renda do ano passado. Eu fiz aqui um top 10, o ranking dos fundos que mais receberam recursos. O primeiro lugar ficou com Curitiba, 3.000 pessoas, 3.600 doações, e uma pessoa pode doar várias vezes, então não pode dizer que são pessoas, mas são doações, recebeu 4 milhões. Depois São Paulo, eu vou pular aqui para o Fundo Estadual de São Paulo, esse aqui é cidade de São Paulo, cidade de Curitiba. Fundo Estadual de São Paulo recebeu 1.800.000. Depois o Fundo de Porto Alegre, depois Barretos, que é aquela cidade que tem lá a festa do peão, né? Mas não é por isso, certamente, que as pessoas doam, é porque em Barretos tem um hospital muito importante, Hospital do Amor, alguma coisa assim, de tratamento de câncer e tal. Então, há uma grande sensibilização para que as pessoas doem lá na cidade. O Fundo Nacional, o Fundo de Cachoeira Paulista, Campinas e Belo Horizonte são fundos que chegaram próximos de 1 milhão. Então, por isso que eu botei aqui também. Então, esses são os 10 mais. E aqui eu quero ressaltar que a gente está participando da Comissão de Estudos Técnicos do CRC e a gente está querendo fazer um estudo de caso de Arco Verde, que é uma cidade do sertão de Pernambuco, tem um potencial muito pequeno, mas recebeu ano passado 2.100.000, 1.700 pessoas. Foram pessoas só de Arco Verde? Não, pessoas do Brasil inteiro. Por quê? Porque lá temos a Fundação Terra, que é comandada, digamos assim, pelo Padre Ayrton. E ele, eu digo, não o conheço, não conheço em detalhes, mas eu acho que ele percebeu, ele captou o mecanismo fabuloso que é a destinação na declaração do imposto de renda. Então, ele fez uma parceria com o CRC de Pernambuco, faz café, ano passado fez café com empresários, com autoridades, para sensibilizar as pessoas para doarem. Eu tenho, inclusive, clientes aqui em Maceió que doam para Arco Verde. Vou mostrar para vocês mais adiante. Então, é um estudo de caso, é um caso de sucesso que mostra como é importante esse mecanismo da destinação do imposto de renda. Tá? Aqui... No caso, pois não. No caso, essas destinações, ela não é só pessoa física, a empresa também pode doar, né? Pode, mas nesse caso aqui é específico de pessoa física. Esses números aqui são exclusivos da declaração do imposto de renda do ano passado. O de pessoa física não está aqui nesses números, não. Ou seja, tem mais, né? Tem outros valores aí computados, sem dúvida. Mas esse aqui é específico da pessoa física. Veja aqui, ó, 3% na declaração. Aqui eu fiz um ranking dos repasses aqui no Nordeste, por estado, por fundo estadual.
Então, Alagoas está em 7º lugar. 85 doações foram feitas, R$ 58 mil. E fiz aqui também, por fim, um ranking das capitais. Maceió está em 4º lugar. 201 doações no ano passado, 255 mil. Tá? Então, Maceió aqui a gente estima que melhore, mas é também um desafio a cada ano. Muito bem, esses valores são interessantes, né? Vejam, 1.500.000, os 10 mais, né? Aliás, os 10 mais do Nordeste, 18 milhões aqui, ó, para os maiores fundos que receberam, 1.500.000, mais 2 milhões para esses capitais. Pois bem, qual é o nosso panorama dessa Alagoas, nossa estrela radiosa que refugia o sorrir das manhãs? Qual é a expectativa? Qual é a realidade? Muito bem. De acordo com dados da Receita Federal, em 2019, o potencial de destinação, que é os 3% sobre o imposto devido, se todo mundo, todo contribuinte que tem imposto devido a pagar ou a restituir, destinasse para Alagoas, nós teríamos recebido 31 milhões. Contudo, nós só recebemos em 2019 944 mil. Aqui é os 732 recebidos de pessoa física e mais uns quase 200 e pouco de pessoa jurídica. Então, ó, é uma diferença muito grande. Menos de 1 milhão, a gente podia conseguir 31 milhões. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, gente, para preparar, municiar vocês de informações para que a destinação, esse sonho, possa virar realidade, com o apoio aí da Receita Federal, do CRC, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de todas as entidades ligadas, a gente está fazendo essa campanha, tá? Aqui eu trago mais números para vocês, a situação dos fundos aqui do Estado. O SEDCA é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual está vinculado o Fundo Estadual. Ao longo dos anos, de 2017 até 2020, não diria que vem aumentando, teve uma queda, mas aumentou aqui ó, o número de doadores. E aqui temos 30 mil, 21, 80, 58 do ano passado. Aqui são os fundos municipais de Alagoas. Tínhamos 20 fundos aptos em 2017. Em 2018 aumentou para 23. Em 2019 para 26. Em 2020, 38. Esse ano nós temos 43. Com o fundo estadual, 44 fundos aptos. Ou seja, somente 37,25% dos municípios alagoanos têm esses fundos aptos a receber doações. As doações vêm aumentando também, ó, 139, 248, 671. O ano passado, com a pandemia, houve essa queda aqui, tá certo? Aqui é o resumo para vocês perceberem melhor. Trouxe só de 2017, porque nos outros anos era muito pouco. Então, nós tínhamos, em 2017, nós recebemos 170 mil das doações em todo o estado de pessoa física. Em 2018, aumentou 57%, pulou para 269. Em 2019, vejam que salto interessante, foi para 752, mais 178%. E aí, mais uma vez eu digo, sobreveio a pandemia, aí caiu de 700 para 500, 29%, é significativo, mas eu acho que a gente ainda consegue mais doações, a gente precisa falar nesse assunto, tratar disso, tá? Então, esse aqui é o resumo, o panorama do Estado. Aqui, como eu disse a vocês, eu estou estudando o assunto, eu fiz uma tabela da doação do ano de 2020 comparado com a de 2019, do fundo estadual e de município por município. Vejam que está tudo em vermelho, todos eles caíram as doações. Esse aqui é um caso raro. 6 pessoas doaram, caiu para 2, mas doaram 1.900, pulou para 3.000, ou seja, 2 pessoas com poder de fazer uma destinação robusta foram sensibilizadas e fizeram essa destinação. Lá em Garcia, ó, teve esse aumento significativo, tá certo? Junqueiro aqui, eu estou mostrando porque é um estudo de caso que eu estou fazendo. Eu vou mostrar para vocês como muda quando um contador se engaja nessa campanha.
Aqui são os outros municípios. Vejam aqui, Maceió recebeu em 2019 329 mil, ano passado 255. Os números aqui batem 500, 700, caiu 5,97. Pois bem, aqui, como eu já disse, os fundos aptos nesse ano para receberem doações. O fundo estadual mais 43 fundos. Tá? Essa relação aqui eu extraí da declaração do imposto de renda. Tá certo? 44, incluindo o fundo estadual, consequentemente, estão sem cadastro com irregularidades lá na Receita Federal. Em 2018 eram 79, em 2019 caiu para 76, 64, 59. Nós temos 54 fundos municipais que estão com alguma irregularidade ou estão sem cadastro lá no Ministério da Mulher e, consequentemente, a Receita Federal não recebeu esse cadastro. Então, é um grande desafio também que nós temos para fazer, mas não é para agora. A meu ver, a partir de maio a gente vai tratar disso. Mas agora a gente tem que cuidar da captação de recursos. Aqui eu trago uma relação disponibilizada pela Receita Federal através de uma nota técnica do ano passado. Quais são as irregularidades? Vejam, branquinha, dados bancários incompletos. Carneiro, CNPJ baixado. Aqui, Estrela de Alagoas e Feira Grande não receberam doações. Flecheiras, CNPJ não é FDCA, que é Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. A natureza jurídica está incorreta. Isso aqui, ó, Giraldo Ponciano e Jacaré dos Homens. CNPJ inapto, dados bancários incompletos. Então, vejam que são questões cadastrais que estão atrapalhando a vida desses fundos que poderiam estar recebendo recursos aí, tá? Aqui são fundos também com inconsistência, mas que receberam recursos. Atalaia, Belém, Cajueiro, Lagoa da Canoa. Belém recebeu 8 mil, mas o domicílio bancário está inexistente. Às vezes é algum problema na conta bancária lá. O banco encerrou a conta porque não tinha movimento. Já vi caso parecido. Então, precisa regularizar. Esse dinheiro, a Receita Federal ficou? Não, ela está só segurando. Assim que Belém regularizar, ele vai fazer o repasse. Então, esse dinheiro vai para a cidade, tá certo? Então, isso é só um exemplo das irregularidades, das inconsistências. Muito bem. E aí, eu queria destacar o nosso programa de voluntariado da classe contábil, que tem um subprograma que trata exatamente da destinação, tá? Esse programa a gente tem feito aí na internet, a gente está fazendo esse webinar aqui, divulgando que é legal, é legítimo, não custa nada mais. Esse ano aqui, ó, 2021, destine para as crianças, também destine para o idoso, tá? Então, a gente está engajado, o sistema CFC, CRC está engajado aí nessa campanha de destinação também, importante. Aqui é aquele número de 2017, foi quando eu comecei a olhar para esse assunto, tá? Estou lá no programa do voluntariado desde 2016, aí vi essa publicação aqui. Eu digo, nossa, eu vou procurar saber aqui. Comecei a me aproximar do assunto, do sistema, né, das pessoas, dos conselhos e tudo, comecei a estudar, e aí comecei também a divulgar esse assunto. Fiz aqui, em 2018, uma palestra aqui para alguns conselheiros sobre o recorde de doações, que naquela época 190, 170 mil já foi um recorde, e os desafios para os conselhos e fundos municipais. Que desafios são esses? Regularizar os fundos, até hoje persiste. Aí teve uma oportunidade em 2018, que foi a Convenção Alagoana de Contabilidade, e eu escrevi um artigo que foi aprovado, né, falando o seguinte: a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a contribuição de um profissional de contabilidade para aumentar as doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente via declarações de imposto em 2018. Eu fiz esse artigo aí, eu vou trazer alguns dados para vocês para destacar como os contadores, os profissionais da contabilidade podem sensibilizar, esclarecer e engajar os contribuintes para que façam a destinação. Vejam só, eu aqui demonstro, através dos números, a contribuição de um profissional de contabilidade. No caso, eu escolhi o município de Campo Alegre, porque Campo Alegre é um município de referência lá, é um conselho de referência.
Mas em 2017 ele só recebeu R$ 925, era menos que um salário mínimo, o próximo, só 10 doadores. E aí eu fiz uma campanha, escolhi entre alguns clientes meus, conversei com eles e sensibilizei para que 12 desses doadores passassem a destinar especificamente para Campo Alegre. E eu consegui, com esses 12 doadores, que eles destinassem 8.499. Então, Campo Alegre, em 2018, já pulou de 10 para 27 e de R$ 900 para 11 mil. O salto foi de 170% no número de doadores e 1.145% em termos de valores, tá? Quando foi em 2019, eu estou fazendo essa pesquisa, falei com esses doadores aqui, disse, não vamos doar para Campo Alegre não, vamos doar para Junqueiro. Aí o que aconteceu? Como Campo Alegre é uma cidade referência, eles têm um bom trabalho lá, eles conseguiram aumentar o número de doadores de 27 para 29. Mas em termos de valor, caiu de 11 mil para 5 mil. Então, houve uma diminuição de 54%. E aí que eu entro para comprovar como é importante a atuação do contador, tá certo? Então, vejam, eu estou conseguindo, isso foi para efeito de pesquisa, falei com doadores para que eles destinassem para um e depois para outro. Comprovadamente, há uma influência aí, tá certo? Aí eu escrevi, isso é uma pequena amostra de como a contribuição dos profissionais de contabilidade capacitados, por isso que a gente está aqui compreendendo esse funcionamento, articulados e engajados, podem aumentar as doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente de Alagoas. Então, a gente foi chamado para contribuir nessa causa, o Conselho de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, o Programa do Voluntariado, e a gente está engajado para fazer com que isso aumente. Vejam, essas doações foi um aumento de 800%. 8.499 representa 800% das doações para Campo Alegre. Vejam aqui a prova. Campo Alegre, no ano anterior, em 2018, ele estava em 6º lugar nas destinações. Tá certo? Ele estava antes, ele conseguiu se posicionar em 6º lugar. Quando depois eu mudei para Junqueiro, caiu para 19º. E Junqueiro, que está aqui, Junqueiro, que em 2018 estava em 18º lugar, pulou para 7º. Então, isso faz parte da minha pesquisa. Eu consegui comprovar que a ação de um contador pode afetar as destinações. Então, por isso que eu disse aqui... Aquilo ali, você... Pois não. Eu já tentei dar atividade. Aí você tem que abrir aquele relatório. Não entendi. Pois bem. Lá, Oi. vai prorrogar. Alguém está falando aí, Tatiana? Alguém está tentando falar. Eu estou numa cidade... Está cortando, não dá para entender nada. Porque depois não vai prorrogar o contato com o conselho, que não está só através de remoto. Ele destinado para o gay dado para mim, falando que tinha acesso. Só que entra no final. Só que na hora de colocar o nome das atividades para abrir aquele relatório para você perguntar se todas elas estão ali, só validar, ou se você quer acrescentar alguma coisa, entendeu? Não consigo abrir as atividades. Está falando com a gente aqui, Tatiana? Não é uma ligação paralela? Luzia. É Luzia que está falando? Bom, eu vou continuar aqui, qualquer coisa você anota e a gente vê, tá? Então, o que é que a Tatiana leu aí, que eu fiz um MBA, né, em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria. Eu consegui convencer, eu escrevi sobre outro tema. Na época, lá na metade lá, eu terminei esse assunto, me empolga tanto, que eu convenci meu orientador para que a gente fizesse sobre esse assunto, esse tema, a contribuição de um profissional da contabilidade para aumentar as doações a um fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente via declaração do imposto de renda da pessoa física. Essa sensibilização aqui eu dobrei, né?
Eram 12, pulei para 25. 8 mil já consegui para 17. Esse ano eu espero doar mais, conseguir mais. E esse caso foi em Junqueiro. Eu estive lá, participei de uma capacitação, a gente fez palestra. E eu estou trazendo esses números aqui para mostrar para vocês o resultado, alguns achados dessa pesquisa, né? Veja, das 25 pessoas que eu sensibilizei para fazerem destinação, 20 doaram para Junqueiro, que representa 77,25. Duas doaram para Arco Verde. Lembra que eu falei que eu tenho clientes que doam para Arco Verde, não tem quem faça doar para cá? Outra doou para São Sebastião, outra para Piranhas e outra para Maceió. Então, fechou em 25. Aqui faço uma média de valores. Esses 4 aqui são pessoas que não quiseram doar. Um alegou que podia doar até R$ 2.000, mas disse, eu estou construindo uma casa, estou meio apertado, não estou com dinheiro não, vamos deixar para o ano que vem, e não doou. A outra, Zé Carlos, será que esse dinheiro é aplicado mesmo? Eu quero falar isso. E essa pessoa aqui, ela esqueceu de pagar. Então, quando você esquece de pagar, a destinação não se concretiza. Você depois tem que retificar a declaração e fazer o recolhimento do imposto. Então, é só para exemplificar. Dessas 25 pessoas, 68% são mulheres e 32% são homens. Ou seja, as mulheres são mais sensíveis aí. Parabéns aí também, homenagem no mês da mulher, né? O Dia da Mulher, o mês da mulher, as mulheres pela sensibilidade. A gente também precisa fazer isso. Dessas 25 pessoas, 9 eram da área de saúde, médicos, enfermeiras e psicólogas. 4 administradores e empresários, 4 aposentados, aqui 3 arquitetos, engenheiro civil e engenheiro agrônomo, 2 servidores públicos federal e estadual, professora, economiária e bióloga. Isso é o extrato da minha pesquisa, tá? Que eu estou fazendo. Então, isso tem me ajudado a focar em alguns contribuintes para que eles possam fazer essa destinação. E, por fim, na pesquisa, algumas observações que eu também recolhi, digamos assim, alguns achados, que é o conhecimento, informação e confiança. Na verdade, é o desconhecimento, a desinformação e a desconfiança. Explico. O desconhecimento, o que é? As pessoas não sabiam e ainda não sabem que é possível fazer essa destinação através da declaração do imposto de renda. Então, muita gente não sabe que é possível e que é seguro e que é fácil. A outra coisa que existe é a desinformação. A palavra muito usada atualmente é fake news. Por exemplo, tem uma fake news que diz que quem tem restituição não pode doar, não pode destinar. Isso é fake news. Se você vai fazer a declaração de ajuste anual pelas deduções legais, você pode sim, mesmo tendo restituição, fazer destinação e receber de volta depois, junto com a sua restituição. O terceiro é a desconfiança. Muita gente desconfia. Zé Carlos, será que esse dinheiro vai ser usado mesmo? Tal? Bom, o que eu posso dizer aqui... Oi? Pode falar? Pois não. O que é para fazer? É para fazer agora? É para começar a fazer? O que você quer que faça com esse Prolabora? Não é com a gente não, Tatiana. Prolabora é outro tema aí. Acho que... É bom fechar o áudio. Pois bem, então, esses achados aqui, dessa pesquisa que eu estou fazendo pessoal aqui com os meus clientes, para trazer luzes, digamos, para a gente poder trabalhar. E, finalmente, né, vamos para o que interessa, né? Qual é o desafio nosso? O que pode ser feito, né? O que você pode fazer agora em 2021, especificamente na declaração do imposto de renda. Então, a gente precisa captar recursos, né? Sensibilizar os contribuintes para que a gente possa chegar na destinação. E, para isso, nós temos o prazo até 30 de abril. Para nos ajudar nesse desafio, a campanha está no ar, aí, né? A parceria do CRC, da Receita Federal, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia e o Governo de Alagoas, formatou essa campanha aqui para destinação para o Fundo da Pessoa Idosa.
tá? Fez também a destinação para o fundo da criança. Então, 3% do seu imposto pode ser doado para criança e para adolescente. Veja aqui os fundos, a lista dos fundos aptos, que está lá na declaração, são aqueles 44, né? E essa campanha, ela inovou porque ela fez cards, vamos dizer assim, específico para algumas profissões. Contador, você já sabe, porque é contador, a gente sabe disso, que pode destinar, né? Então a gente precisa divulgar. Empresário, você sabia? Muito empresário não sabia. Contribuinte, você sabia? Médico, você sabia? Então a gente fez esses cards, vamos dizer assim, específico para algumas profissões, para ter um alcance mais focado. Pois sim. Um minuto. O Ibrahim quer fazer uma pergunta. Pois Pode não, ligar Ibrahim. seu microfone, por favor. Boa tarde, está me escutando? Sim. Boa Sim. tarde, sou Ibrahim, sou do CRC do Estado do Ceará. É um prazer estar participando dessa live. Que bom, Ibrahim, bem-vindo. Sou contador público, né? Da outra, o contador que vai receber esse dinheiro, né? Que vai contabilizar o dinheiro das doações do imposto de renda, que serão recebidos pelos contribuintes. Mas a minha dúvida, a questão é qual seria a melhor abordagem para a gente fazer para os empresários, para eles se sensibilizarem. Seria a abordagem de que se sensibilizar para um bem, para um bem maior, ou seria a melhor abordagem para que esse imposto vai ser deduzido, ou certo entendimento, vai ser deduzido no caso ele tenha imposto a pagar, é isso que eu entendi? Ibrahim, excelente sua pergunta. Esse é um ponto que eu diria que a gente tem que ver caso a caso, né? Com o nosso cliente, com a situação, porque a gente acha que devemos fazer referência a essa questão da cidadania, e por isso que eu trouxe toda a legislação, desde a Constituição, desde o ECA, que a gente tem esse poder de contribuir, é nosso dever, né? Cuidar da criança, do adolescente e também do idoso, que é uma oportunidade como cidadão a gente poder dizer aonde vai ser aplicado esse recurso. Eu acho que isso é uma linha de argumentação. Agora, tem também o caso específico, caso a caso, né? O cliente, a realidade do cliente, que a gente tem que argumentar. Por exemplo, tem gente que tem lá a possibilidade de doar R$ 2.000, mas às vezes você sabe que o cara está apertado, como aquele meu cliente lá, que não podia fazer. Aí você baixa para 1.000, lá não pode 1.000, baixa para 500, não pode 500, baixa para 100. Mas, assim, é despertar o contribuinte, o cliente também, para que ele exercite essa ação de cidadania, e também, em alguns casos, no caso de quem tem restituição, eu diria até que é um investimento financeiro. Porque se você deixar o dinheiro na poupança, se você destinar para receber junto com a sua restituição, você vai ter um rendimento maior do que se você tivesse deixado na poupança. Então, é caso a caso, é específico, mas eu acho que toda a argumentação é válida e bem-vinda. Tá certo, Ibrahim? Tá certo. E desde já, obrigado por sua presença e participação. Uma saudação ao CRC do Ceará. Tem a nossa amiga lá, a Jusileide, é isso? Isso. Do programa do voluntariado, né? Muito Exatamente. bem. É bom tê-lo conosco. Então, Muito obrigado. bem. Nada. Então, a gente fez cards aqui para servidor público, professor. Eu não trouxe todos aqui, mas tem economista, engenheiro, tem outros, tá? Que a gente fez isso para facilitar essa abordagem. Enfermeiros, tá? Enfim. E aí vocês me perguntam, né? E agora, José? Como é que faz isso? Você já falou tanto aí de base legal, mostrou um monte de número, mas na hora de fazer o imposto de renda, como é isso? Então, eu trouxe aqui, eu tive cuidado de fazer aqui essas telas com duas situações. Um caso do contribuinte que tem direito à restituição e um caso do contribuinte que tem imposto a pagar, tá certo? Vocês podem, inclusive, exercitar aí no seu programinha que vocês baixaram essas situações. Mas, para efeito didático aqui, prático, eu trouxe essas telas daqui por diante. Eu quis chamar essa situação aqui, o nosso contribuinte de esquecido, que o caso dele é o seguinte: ele teve rendimentos de 5.000 por mês, nos 12 meses deu 60 mil, então ele está obrigado a declarar
porque foi rendimento superior a 28.559,70, né? Então, ele já está obrigado a declarar. No caso dele, não vamos entrar em detalhes aqui da declaração, mas ao final ele botou lá as deduções que ele tinha direito, teve aqui o imposto de renda na fonte, ele tinha direito a uma restituição de R$ 2.000, tá? Então, eu botei aqui esquecido porque até aqui ele não ia fazer doação, ele não ia fazer destinação. E aqui eu quero também ressaltar, eu estou chamando de destinação, já esclareci, né? Porque você está dizendo para onde parte do seu imposto vai. Mas no programa, e até eu compreendi por uma questão de facilidade, tem doações diretamente na declaração, que é diferente das doações efetuadas aqui. O nosso foco é doações diretamente na declaração. Mas eu vou continuar chamando de destinação. Ele não fez aqui, nem para criança ou adolescente, nem para o idoso. E ele tem direito a receber 2.000. Aí você vai aqui conseguir convencê-lo a doar para o idoso e para a criança ou adolescente. Aí ele disse, Zé Carlos, eu quero doar, eu quero destinar. Então, ótimo. Então, eu disse, criança e adolescente, você tem algum fundo que você pode indicar? Se me perguntar, eu indico. Mas é a critério do contribuinte. Ele pode doar para o Ceará, lá para Fortaleza, para o Crato, para a cidade que ele quiser, não é isso, Ibrahim? Pode doar para São Paulo, para Arco Verde, para Curitiba. Aqui eu estou recomendando Campo Alegre. E a grande vantagem, o próprio programa, ele já traz esse valor aqui. Ele diz o valor disponível para doação. No caso aqui desse cliente, era até R$ 71,44. Então, ele aceitou doar para o município de Campo Alegre R$ 71,44. Vejam que aqui já é acrescentado no valor da restituição, tá bom? Não conformado, eu ainda consegui convencê-lo a doar para o Fundo do Idoso de Maceió, também os mesmos 3%. Aqui eu já estou chamando ele de contribuinte solidário. Veja, R$ 71,44. Vejam que aqui na restituição, já aparece os 2.000 que ele tinha, mais 71,44 do fundo da criança, mais 71 do fundo do idoso. Esse valor aqui, ele vai receber corrigido pela Selic, tá? Mas é só isso que precisa ser feito? Não. Nesse caso de quem tem restituição, uma coisa é fundamental, é que você precisa fazer, de fato, esse investimento social. Você precisa repassar, destinar para o Fundo do Direito da Criança e do Adolescente de Campo Alegre, você precisa pagar esse DARF no valor de R$ 71,44. Mas por que eu tenho que pagar, Zé Carlos? Não, você precisa pagar porque esse dinheiro já foi retido durante o ano. Então, você vai fazer essa destinação direto para o fundo. E observe aqui que o DARF tem um número de referência, esse número de referência aqui é o CNPJ do fundo, tá? E por ter esse número de referência aqui, esse campo preenchido, esse DARF não tem código de barra. Então, você também tem que alertar o seu cliente que ele tem que preencher esse DARF aqui sem código de barras na hora de pagar. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas quem disse que ser cidadão no Brasil hoje não dá trabalho, né? É fácil. Então, ele precisa recolher para o fundo da criança os R$ 71,44 e precisa também recolher para o Conselho de Idosos, no caso de Maceió, até o dia 30 de abril, impreterivelmente, também os R$ 71,44. Observe aqui que também tem um número de referência, que é o CNPJ do fundo. E outra coisa aqui, só voltando, o código da Receita para criança e adolescente, a doação ao fundo, é 3351. O código para o fundo do idoso é 9090, tá certo? Então, isso aqui é importantíssimo. Aí, que argumento você vai usar para o cidadão que tem restituição, que ele tem que pagar, desembolsar algum valor? Isso é de só. É simples. Meu caro, a maioria do brasileiro que tem algum dinheiro de reserva deixa na poupança, né? Então, ele precisou deixar o dinheiro lá para render aquela merreca, como se diz aqui, viu, Ibrahim? De rendimento, de juros e tal. Mas você precisa deixar o dinheiro lá. A mesma coisa é aqui. Você precisa destinar para o fundo, porque você vai receber de volta depois. A Receita vai
repassar esse dinheiro aqui, geralmente lá em julho, para o fundo, e depois vai lhe devolver os 2.000 que você tinha direito, mais esses 71,44 para o fundo do idoso e mais 71,44 para o fundo da criança e do adolescente. Deu para entender até aí? Alguém tem alguma pergunta? Então tá. Se tiver, só vai falar. Então, esse foi o caso de uma restituição. Tem uma pessoa querendo perguntar aqui. Deixa eu Pois ver não, quem é a hora. O Ibrahim novamente. Por favor, Aí, Ibrahim, pode falar. Então, seria os 3% da criança e adolescente, mais 3% do idoso, mais a restituição. E caso seja uma pessoa displicente entregar no último dia, aí, então vai receber com juros e correção daquela faixa da restituição no último dia. É isso? Além dessas porcentagens, não é isso? Se eu entendi, ele vai ficar lá para o último lote de restituição. Aí no último lote sempre tem a correção da Selic. Sempre tem a correção maior. Exatamente. Perfeito. Então, seria mais jogo assim, visando em como utilizar como investimento, dizer que ele vai receber 3%, na verdade são 6%, né? 6% Isso. 3 da criança e adolescente, 3 do idoso, mais a correção da Selic, caso ele seja o último lote a ser restituído. Exatamente. E lembrando que a Selic aumentou essa semana para 2,75, né? Ou seja, a poupança não paga isso nunca. E se ele ficar no último lote, mais 5 meses, eu acho que é um bom investimento. Mas aí você vai ter que ter essa conversa com o seu cliente, com o contribuinte, para esclarecer esses pontos a ele e incentivá-lo. Veja, a gente também já está oferecendo aí uma consultoria financeira, né? Importante para o cidadão. Além da questão tributária, além a oportunidade financeira. Quando uma pessoa física vem conversar com a gente, né? Ela quer saber quanto que ela quer ganhar, né? Se a gente chegar com esses números, 6%, a mais de correção da Selic, se ela deixar para ser recebido no último lote, bem que seja um valor pequeno, e mostrando quanto seria o real ganho dela, se deixasse na poupança, quanto é o real ganho dela fazendo isso, ela vai fazer com certeza as doações, deixar para pagar, deixar para transmitir no último minuto do dia de abril. É verdade. Muito bem observado, Ibrahim. Então, olha aí, um bom argumento para a gente usar. Agora, o cuidado é deixar para a última hora e lembrar que tem que pagar até 30 de abril. Se não pagar, dança, como diz, né? Tem que refazer a declaração e perde. Mas, sem dúvida, é uma oportunidade aí para quem tem restituição. E lembrando, você precisa fazer o investimento financeiro e social. Você precisa desembolsar, mas você vai receber de volta. Tá certo? Lembrando que esses DAFs não têm código de barra, então dá um pouco mais de trabalho, tá? Mas é importante lembrar que esse valor vai ser devolvido junto com a restituição, corrigido pela Selic, sem dúvida. Vamos agora para o caso de um contribuinte esquecido, mas que tem imposto a pagar. Eu também fiz uma simulação aqui, e só para efeito dessa apresentação, digamos que esse contribuinte tinha um imposto a pagar de R$ 3.200, tá? No caso dele, ele também disse, não, Zé Carlos, eu estou meio apertado agora, eu quero parcelar, mesmo pagando juros, a correção da Selic. Então, ele divide aí no máximo que puder, 8 cotas. Então, só para efeito de cálculo, e guarde esse número, ficaram 8 cotas de R$ 400. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui de imposto a pagar, os números são outros, ele tinha valor disponível para doação. Eu já lancei aqui, R$ 358,83. É tanto que quando eu lanço aqui, já zerou. Pois não, Tatiana? Temos 2 perguntas a mais. Pergunte aí. Câmara. Pode perguntar, Câmara, por favor? Pode sim. Boa tarde. Boa tarde. É sobre a questão de caso se o contribuinte esquecer de pagar o DARF, quais são as consequências? Muito bem, Tâmara. Eu vou falar agora, mas esse caso do imposto a pagar também é similar. Se ele esquecer de pagar o DARF, você vai ter que retificar a declaração, tá?
No caso da restituição, talvez seja automático, mas no caso aqui do imposto a pagar, que tem uma redução, você teria que fazer essa retificação para esse valor, que em tese aqui ia para o fundo, você vai ter que incorporar de novo ao seu imposto a pagar. E se você esqueceu, aí você vai pagar com multa e juros. Deixa eu terminar esse caso aqui de imposto a pagar, que você vai perceber a diferença, tá? E eu explico novamente, tá joia? Ok. Qual era a outra pergunta, Tatiana? Bom, vou seguir aqui. Então, nesse caso aqui é imposto a pagar. Ele tinha disponível para doação R$ 358. Eu também sensibilizei o contribuinte para doar aqui para Alagoas, tudo para Campo Alegre. Ele podia doar, por exemplo, R$ 100 para Arco Verde, mais R$ 100 lá para Fortaleza. E a diferença, 158, ele poderia doar para Campo Alegre. Então, essa ferramenta de destinação é muito legal, porque você pode fazer doações para vários. Agora, você vai ter que ter um trabalhinho a mais de gerar o DAF para cada uma dessas cidades, digamos assim, e fazer o pagamento de cada um deles. Mas é possível também, é importante ressaltar. Muito bem. Então, vejam, o imposto dele era global 3.200, 8 parcelas de 400. Eu fiz a destinação, o imposto global dele já caiu para 2.841, tá? Eu consegui convencê-lo a doar também para o idoso, aqui para Maceió, mas ele podia doar para Recife, enfim, R$ 358. Vejam que esse valor está diminuindo, ó. 3.200 caiu para 2.841 e agora já caiu para 2.482, tá? Então, só para efeito de cálculo, vocês vão perceber aqui a diferença. Aqui, no cálculo do imposto, nessa aba aqui, aparece a soma da destinação, 358 duas vezes, 3% para criança, 3% para o idoso. Lembram que o valor dele era 3.200? Veja que caiu para 2.482. Lembram que eram 8 cotas de R$ 400? Agora serão 8 cotas de R$ 310. Qual é o detalhe? Primeiro, a destinação, tanto para a criança e para o idoso, você não pode parcelar. Tem que pagar integral, o valor que você decidir. E tem que ser pago até o dia 30 de abril, tá? As outras parcelas do imposto de renda você vai parcelar normalmente, mas essas da destinação tem que ser até 30 de abril, não pode esquecer isso. E aqui vamos trazer os DAFs, as guias pagas. Primeiro, Fundo da Criança e do Adolescente, Campo Alegre, 30/4. Aqui o CNPJ do fundo, código 3351, R$ 358. Tá? Nosso contribuinte de esquecido passou para contribuinte solidário. R$ 358 da criança, do adolescente. Feito, pago. Aí aqui, idoso, para Maceió, até 30 de abril. Aqui o CNPJ, o código 9090, R$ 358. Isso tudo no programa você tem lá, gerar DAF. Clica lá naquele símbolo da impressora se quiser. DAF, doação diretamente ao idoso. DAF, doação diretamente à criança. E, por fim, nesse caso, a primeira cota do imposto de renda do nosso contribuinte solidário, até 30 de abril, o código é 0211, e ao invés de R$ 400, ele vai pagar 310. Por quê? Porque foi abatido aqueles dois valores da destinação. Qual é a diferença aqui nesse DAF? É que esse DAF tem código de barras, tá certo? Por quê? Porque o número de referência aqui não está preenchido. Ok? Aí, vamos lá. Dia 30, você pagou o DAF do seu imposto de renda e esqueceu de pagar o DAF da destinação do idoso, uma hipótese. Aí, nesse caso, você vai ter que retificar a sua declaração para excluir esse valor aqui, e esse valor vai ser incorporado ao seu imposto de renda, que vai ser recalculado. Digamos que dê aqui, vamos só para efeito de cálculo, deu R$ 350. Então, se você pagou 310,
só para efeito de cálculo, R$ 40 você vai pagar com multa e juros, porque não pagou no dia 30, que é a diferença que deixou de ser paga lá ao longo do ano. Deu para entender? Pois bem. Então, pessoal, eram essas as minhas informações, a base legal, os números e os exemplos práticos de doação. E aí, eu tenho essa frase aqui que eu queria compartilhar com vocês. Semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. Isso para dizer que a campanha de destinação, tanto para a criança e o adolescente como para o idoso, é uma campanha que devemos fazer todo ano, tanto na declaração do imposto de renda, como durante todo o ano. Por quê? É igual o imposto de renda, todo ano a gente tem que fazer. Todo ano a gente tem que cuidar. Por quê? Porque os problemas, inclusive, aumentaram. A pandemia aí está para provar isso. As necessidades aumentaram, tanto de crianças e adolescentes, como também de idosos. Ressaltando, essa regra, essa ferramenta foi criada lá na Constituição, lá no Estatuto do Adolescente e no Estatuto do Idoso, não é para criança nem idoso carente, não, é para todo idoso e toda criança e adolescente. Obviamente, os carentes, os necessitados precisam mais, mas a gente tem que cuidar da criança e do adolescente e também do idoso, tá certo? Queria ressaltar duas coisas: a diferença de doação e destinação, né? Que é destinação porque você está pegando uma parte do seu imposto e dizendo, 3% eu quero que aplique aqui, criança e idoso, criança e adolescente, e mais 3% no idoso, tá certo? E que doações diretamente às entidades, isso é liberalidade, é generosidade, é solidariedade, eu até estimulo, tá? Mas para que seja dedutível na declaração do imposto de renda, ela só pode ser feita para os fundos. E estamos falando aqui de fundos da criança e do adolescente. Tem outras doações, Pronas, Pronom, atividade ligada à cultura, mas enfim, não é o objetivo, digamos assim, da nossa fala aqui hoje. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quero agradecer muito a atenção e, se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Aqui a Tatiana já leu, né? Aqui, pessoal, se vocês precisarem, eu coloco aqui à disposição de vocês meus contatos, tá? Tem aqui o meu celular, que é 82, é aqui em Maceió. Tem o Instagram, Z Carlos Melo, tem Facebook, tem e-mail, tem LinkedIn. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Tem esse material aí da campanha de destinação de Alagoas, e, enfim, quero agradecer muito a paciência e a atenção de vocês. E se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Oi, pessoal, boa tarde de novo. E aí, tem perguntas? Querem algum esclarecimento a mais? Caso... Deixa eu ver aqui. Ibrahim quer falar alguma coisa? A Edna, né? A Edna estava até ontem no da Adélia. Muito bem, então. O pessoal não quer falar, tá tudo tímido, então estão sabendo demais. Estou achando que eu esclareci, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Excelente, excelente mesmo. Vou... Tirei dúvida aqui. Tá? Vou aparecer para vocês agora. Aparece aqui. Muito bem, pessoal. Então, agora é hora de... Ibrahim quer falar. Pode falar. Convencer os nossos clientes. Boa tarde. Eu queria agradecer ao José Carlos, né, pela explanação. Tirou mais 50 dúvidas minhas. Nossa, que bom. Eu trabalho, como falei na primeira fala, eu sou contador público, não trabalho na parte pública, eu que manejo o orçamento, as despesas e tudo mais. E é desesperador muito quando a gente faz um orçamento do Fundo da Criança e Adolescente, do idoso, e quando vem no final do ano faz o balanço, vê que
não arrecadou nada, nenhum dinheiro para poder suprir a necessidade desses fundos durante o ano, principalmente de umas prefeituras de médio porte, 50 mil habitantes. É triste, é muito triste mesmo. E como eles abriu um leque de ideias que eu estou tendo agora para poder ajudar a arrecadar dinheiro, né, para esses fundos no decorrer desse ano e dos próximos anos. Muito obrigado mesmo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou agora aplicar a questão da declaração de imposto de renda, só para arrecadar para o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo do Idoso, e garanto para vocês que vai ser muito bem aplicado, naturalmente, nas prefeituras do trabalho. Que bom. Parabéns, Ibrahim. Obrigado aí pelo seu testemunho, parabéns. É muito importante. O potencial de destinação é de bilhões. Então, a gente tem recursos aí, o que a gente precisa é, como eu disse, captar esses recursos, trazer para esses fundos para que sejam aplicados especificamente na área da infância e do idoso. E, por conta da pandemia, nós sabemos, né, as carências aumentaram, são muito maiores, e eu acho que a gente pode contribuir aí como profissionais da contabilidade, como voluntários, sensibilizando nossos contribuintes, nossos clientes, contribuintes, amigos, para essa possibilidade dessa destinação. Obrigado aí. Muito obrigado. Obrigada. José Carlos, muito obrigada pela sua participação, pela sua explanação, por tirar nossas dúvidas. Nós, da Câmara de Desenvolvimento Profissional, e junto com o presidente José Vieira, do CRC, e Maria, né, nossa vice-presidente Maria José, agradecemos e ficamos muito felizes com toda essa riqueza de informação aqui hoje prestada essa tarde, né? Muito obrigada. Bem. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou à disposição, porque esse é um tema que eu fico muito feliz em compartilhar com vocês, e especialmente porque é um desafio e toda ajuda é importante, toda a contribuição dos nossos colegas contadores aí, públicos e privados, é fundamental para a gente sensibilizar os nossos clientes, os contribuintes, para que façam essa destinação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. E muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima.